esse é o Pitcast e hoje a gente está aqui com a Maíra. A gente vai conversar sobre autoestima feminina, sobre algumas dificuldades que a gente tem para desenvolver essa autoestima, né? E o que a gente enfrenta, o que a sociedade coloca para a gente, todos os obstáculos para a gente conseguir construir a nossa autoestima assim, bem forte. A gente sabe que é meio pesado, né? Meio difícil. É, bem pesado. Então, gente, a Maíra, vou tentar colocar aqui tudo que ela é. Ela é empreendedora, ela é formada em educação física, ela quase terminou odonto e é cabeleireira e maquiadora. Eu tenho certeza que vocês aqui de Valença com certeza conhecem ela, né? Porque ela é o arraso aqui, ela é a maquiadora das noivas, todo mundo conhece, né? E a gente vai bater esse papo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. Se você quiser, assim, para te dar uma localizada, acho que seria legal você falar como que começou, né, o seu trabalho. Como que você decidiu que ia largar a educação física? Eu acho que eu estou no ramo da beleza desde que eu nasci, porque sempre foi uma coisa muito presente para mim. Sempre gostei de mexer com maquiagem, cabelo, mas nada profissional, né? Era a época de baile fantasia, todo mundo se arrumava na minha casa, eu arrumava todo mundo. Casamento de amiga, ia todo mundo para minha casa, eu arrumava todo mundo. E quando chegou a época de fazer vestibular, eu estava completamente perdida. Tudo que eu via, eu chorava. Porque apesar de eu ter uma grande facilidade de me adaptar às coisas, eu via aquelas coisas assim, eu falava assim, gente, eu não me imagino. Tipo, minha tia ficava, faz direito, Deus me livre, eu ficar mexendo com papel, vou perder os documentos de todo mundo, vai ser uma loucura isso. E aí, muito perdida nisso, até que eu decidi fazer educação física. Você estava com quantos anos? Eu formei no ensino médio com 16 anos. Nossa! Então, eu já ia falar, 18 anos é uma fase complicada, pois né? é. Nossa, eu queria assistir Caverna do Dragão e dormir o dia inteiro, na verdade. Com certeza. Mas eu tinha que estudar. E aí eu achei que a educação física era um curso que era bem dinâmico, que combinaria comigo, porque não tem aquela coisa toda muito ali de teoria, né? A gente tem grande parte do curso é prático. E eu, quando mais nova, sempre pratiquei atividade física, dança, principalmente. Fiz balé há muitos anos, então achei que eu me adequaria. E meu pai queria muito que eu fizesse uma faculdade, porque acho que era o momento que ele podia me ajudar e aquela preocupação, né? Se nada der certo, você tem uma formação. Só que no meio da faculdade eu já sabia que eu não ia lidar com aquilo ali. Principalmente porque na época que eu formei, a educação física não tinha 1/3 do valor que tem hoje. Porque hoje em dia as pessoas já ligam a atividade física, qualidade de vida, saúde. Na minha época não era assim, era bem diferente. Quem tinha personal era mulher rica, milionária, e tipo, ou você tem um personal porque você é muito rico ou porque você está traindo seu marido. Era um padrão bem... E educação física também era aquele lance, assim, eu lembro de... Você formava para virar professor de escola. Professor de escola, sim. Estava começando a crescer a área fitness, pelo menos aqui na região, né? Em outros lugares já era bem desenvolvido. E aí eu ficava assim, ia para a faculdade, aí tinha dia que eu faltava aula para fazer progressiva nas meninas, na faculdade mesmo, para cortar cabelo. E aí, dentro disso, eu ficava assim, eu não tô naquilo que me preenche. E aí, no final da faculdade, eu conversei com os meus pais e falei, eu queria muito ir para Juiz de Fora, porque em Juiz de Fora era um dos únicos lugares por perto que tinha faculdade de estética. Que, na verdade, é um curso técnico a nível superior, tecnólogo que fala, né? E aí eu fui para Juiz de Fora, assim que formei. Tipo, eu formei meu baile foi no sábado, de segunda eu estava em Juiz de Fora, na Universo, que é uma faculdade que tem lá, que tem estética. E comecei a cursar estética. Fiz 2 períodos, só que eu achei que era muito amplo, no sentido de... Não era só cabelo e maquiagem que era o que eu gostava. Tinha massagem, unha, podologia, várias coisas que não estavam... E eu achei, assim, que o ensino... Como eu tinha acabado de sair de uma formação de bacharel, que foi uma boa formação, eu achava que faltava um pouco, sabe, do estímulo de aprendizagem na faculdade. E aí eu achei melhor eu encerrar e voltar para Rio das Flores, e aí eu trabalhei uma época com educação física. Dava aula de spinning. Eu ia chorando para a academia. Tinha uma turma de 5 horas da manhã, eu ia realmente chorando. De verdade, assim, descia lágrima no caminho. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Até porque não era muito valorizado também. Então, juntava o inútil ao desagradável. Aí, mas assim, conheci pessoas ótimas, foi muito bom. Aí, no meio disso, a minha irmã estava morando em Juiz de Fora.
E me mandou mensagem um dia, falou, Maíra, tá abrindo um salão imenso aqui em Juiz de Fora. Porque na época que eu fazia educação física, nos dias que eu não tinha estágio, eu fiz o curso de cabeleireiro, lá em Volta Redonda. E aí minha irmã falou, olha, tem um salão que está recrutando aqui profissionais e tal. Eu fui lá, conversei com o cara. Ele falou que é para você mandar seus materiais para ele. Na época não tinha Instagram, não tinha nada disso. Foi em 2010. Aí eu mandei despretensiosamente, porque era coisa que eu fazia assim em casa, penteado, maquiagem, coisa que eu fazia em casa. Eu ainda nem trabalhava com louro. E aí o cara falou, era dezembro, ele falou, então, eu preciso que você comece segunda-feira, isso era numa quinta. Eu falei, oi? Então tá. Aí fui, desfiz, avisei as alunas, falei, ó, a partir de segunda-feira não tem mais spinning, tô indo embora para Juiz de Fora, e fui trabalhar nesse salão lá, que eu aprendi muito, conheci pessoas incríveis, e foi a partir daí que a vida profissional começou. Mas, assim, de lidar com cabelo e maquiagem desde muito nova. Eu lembro da época que tinha Marquesão em Valença, não sei quem lembra. Eu lembro. Pois é, a minha mãe vinha para o Marquesão, eu maquiava minha mãe. Eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade. Então, já era uma coisa que eu gostava muito e que eu acho que tinha sido abençoada com dom disso, sabe? E aí, fui desenvolvendo. Aí, no meio disso, o sonho do meu avô era que eu fizesse odonto. Eu trabalhava num salão muito grande em Juiz de Fora, que tinha muitos funcionários, então acabava que você não tinha... Eu não tinha nem tempo para me dedicar a fazer curso e tudo, porque a demanda era tão grande e a gente só trabalhava. E eu estava sentindo falta que, assim, tudo que eu faço eu tenho que ter um suporte teórico. Se eu não tiver, eu fico nervosa, porque eu acho que eu não estou sabendo aquilo ali, mesmo que minha área seja muito prática. E aí, meu avô, vai fazer faculdade, vai estudar, não sei o quê, porque ele não concordava muito. Da educação física, ele também não gostava muito, não. E aí, eu voltei para Valença para fazer odonto. Aí, entrei na odonto em 2013 e fiquei até final de 2015, início de 2016, se eu não me engano, que foi quando eu já estava, assim, já não dava mais para mim, apesar de ser uma faculdade fantástica. Eu aprendi coisas que eu jamais imaginava que eu ia aprender numa faculdade de odonto. E aí, decidi ir realmente para a área da beleza e me fixar nisso como profissional. E foi aí que eu comecei a fazer especialização, comecei a buscar mais conhecimento na área de colorimetria, de loiro e tal, e maquiagem também. Aí as coisas foram acontecendo, né? Vai acontecendo. Você vai... Não foi nada premeditado, assim? Não, mas... foi a vida que foi me carregando para isso. Eu saía e voltava, saía e voltava. Até que momento eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, que eu gosto. Apesar de ser bem cansativo, mas é uma área muito boa de lidar, assim. Deve ser bem cansativo mesmo. Eu fico vendo sua correria lá, eu falo, meu Deus. Tem dois lados, assim. Tem o cansaço físico e tem o cansaço mental, que é trabalhar com essa parte que a gente vai falar agora. Porque, às vezes, a expectativa da mulher está toda em cima de você. Às vezes, ela tem um problema na vida dela, ela quer resolver, e o problema... A forma mais rápida que ela consegue resolver no cabelo. Então, assim, tem algumas questões que, às vezes, quem não está dentro da área não percebe. Às vezes, até quem está não percebe muito. Mas como eu tenho essa coisa da filosofia, a gente vê muito isso, assim. É uma coisa que, para mim, é bem latente, sabe? Com certeza. Uma vez, eu tenho uma amiga, desde a adolescência, que ela também virou cabeleireira, assim. Eu nunca imaginava, convivia com ela. Só que ela ainda não tinha esse lance de você, quando era adolescente, de maquiar as amigas, não. Sim. Mas ela, de repente, virou cabeleireira e eu estava cortando cabelo com ela, muitos anos já. Ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu falei, foi uma sensibilidade que ninguém nunca tinha tido. Eu cheguei lá e falei assim, quero cortar o cabelo, não sei se eu faço assim, não sei se eu faço assado, que não sei o quê. Ela parou e falou assim, você tá na TPM? Aí eu olhei e falei, não sei, por quê? Aí ela, olha só, pensa se você tá na TPM. Aí eu fiquei, eu acho que eu tô assim. Ela, então vamos fazer o seguinte, a gente corta depois da TPM, porque você pode estar... Porque você está muito confuso e você vai se arrepender. Pode acontecer de você se arrepender. Cara, depois que ela falou isso, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu fico assim, será que eu estou na TPM? Sim. Será que eu estou... Igual assim, né? Cortei o cabelo. Eu cortei o meu cabelo. Tá lindo. Depois a gente vai ter que conversar sobre isso. Mas, assim, cortei no sábado. Sim. Estava na TPM. Sim. É aquela coisa, preciso resolver. Preciso fazer alguma coisa. Sim. Tá muito, muito insalubre esse cabelo. Mas, assim, me chamou muito a atenção. Eu venho acompanhando, né, o seu trabalho há muito tempo. E eu fiquei muito focada no... Eu falei com você sobre isso, comentei um vídeo que você fez...
E ali, assim, me deu um estalo de pensar em falar sobre isso com as outras mulheres. Porque, assim como o meu problema da TPM e o que você falou, a gente, às vezes, canaliza toda a nossa autoestima pro físico. Sim. E a primeira coisa da mulher, assim, que dizem, né? A moldura do rosto. Sim, é o cabelo. Então, a gente acha que revolucionando o cabelo ou pensando no cabelo, a gente está pensando em tudo da gente, né? Sim. Tem o lado de que eu vejo acontecer assim, quando a mulher passa por uma grande transformação, ela, na maioria das vezes, faz uma mudança no visual. Tipo assim, acabou de formar na faculdade, aí dá um corte mais curto, ou pinta o cabelo, ou muda de alguma forma, ou acabou de ser mãe. Sempre tem uma transformação. Mas isso eu acho que acompanha o processo que a pessoa está vivendo. Mas em em alguns casos, é porque ela está realmente ou não está num bom relacionamento, a autoestima não está maneira, está, às vezes, acima do peso e não consegue sair daquilo ali, e o cabelo é o que tem de mais rápido para ela conseguir resolver alguma coisa ali. E, às vezes, na maioria das vezes, até se arrepende, porque não era o que ela queria. Às vezes, ela queria fazer outra coisa. Já chegou a gente lá, cabelo liso, igual o seu, assim. Ai, porque eu quero fazer uma progressiva, porque eu não estou aguentando. Eu, tipo, mas você quer fazer uma progressiva por quê? Seu cabelo é liso, é bonito, você jogar um ventinho de secador, aí você vai conversando com a pessoa, aí, no meio da conversa, ela... Não, mas sabe o que é? Eu estou em processo de separação, eu não estou me sentindo bem, estou com a autoestima baixa, meu corpo não está me agradando, e aí eu não estou conseguindo emagrecer, e aí eu achei que mexendo no cabelo ia resolver. E aí acaba jogando isso para o que é mais rápido, mais fácil. Só que cortar é rápido, deixar crescer um pouco. Então, tem essas questões, assim. Mas, na maioria das vezes, eu tento conversar e entender, principalmente quando é uma mudança muito radical. Eu falo, mas por que você quer fazer isso? Às vezes, uma pessoa que foi loura a vida inteira, quero ficar ruiva. Mas por que você quer fazer isso? Você já pesquisou? Você já se imaginou ruiva? Aí você vai conversando e nunca é questão do visual. Na maioria das vezes, não é. Eu fico imaginando, eu já fiz muito isso, de pegar, assim, e demorou, né? A maturidade vai ajudando muito a autoestima. Sim. E a gente conseguir... Porque a autoestima, acho que fica naquele lance de você entender quem você é e aprender a valorizar o que você tem de pontos fortes, Sim. né? Então, às vezes, é assim, você tá... Coisa idiota, coisa boba, assim, um olhinho que você fala, pô... Eu gosto dos meus olhos. Só que acho que se ele tiver, sei lá, um delineado assim, fica mais, sei lá, parece que os olhos ficam mais abertos e tal. Sim. Então, eu acho que a autoestima é muito por isso. Você vai pegando pequenos detalhes para valorizar o que você tem de bom. Só que eu já fiz isso de pegar, assim, uma foto no Pinterest ou então, né, em outros lugares, chego para a cabeleireira e falo assim, eu quero meu cabelo assim. Uma referência... Que geralmente não é sua. E aí você vê... Hoje eu entendo o quanto que isso... Eu deixava muitos cabeleireiros numa situação assim, cara, seu cabelo não vai dar para fazer isso aqui. Sim. E eu já fiquei muito frustrada, porque você vai, você mostra, e aí, de repente, a pessoa não sabe como agir, não tem essa sensibilidade Sim. de falar como você e essa outra minha amiga falaram. Sim. E aí, tenta fazer e dá cagada. Você fala, não deu. Na maioria das vezes, as pessoas que buscam uma mudança por conta... não pela parte visual, é por conta de algum padrão que está sendo imposto naquele momento. E que, na maioria das vezes, é completamente diferente do padrão dela. Não existe padrão, né? Mas, assim, do estilo de beleza que ela tem. Cada mulher tem uma beleza diferente. Só que a sociedade impõe alguns padrões que vão para a mídia, viram moda e estão nas passarelas e estão em vários lugares, que fazem com que as mulheres achem que, se ela estiver daquela forma, ela vai se encaixar num grupo seleto de um padrão que ela admira. Só que não é assim, porque, às vezes, aquilo ali ela não consegue nem manter. Às vezes, não é uma coisa que está na realidade dela, que está no biotipo dela, nas características do cabelo dela. Então, às vezes, em vez de ajudar, vai piorar, sabe? Só que, assim, é um processo que não sou eu que vou conseguir desconstruir. Eu vou conseguir conversar com ela ali meia hora, tentar explicar para ela que aquilo ali é um padrão, que aquilo ali é uma moda, que está sendo usado agora, que talvez não seja bacana para ela. Mas só que, para ela entender que ela não precisa se encaixar naquele padrão, não é um trabalho que eu consigo fazer, sabe? Eu sei. Eu falo, você aceita, seu cabelo é tão bonito. Não, eu não gosto, eu detesto. Sabe? Eu ouço todo dia as mulheres se detonarem muito de meu cabelo não é legal, não fica do jeito que eu quero. E aquela questão também, a internet veio muito
influenciar muito nisso. Porque todo mundo que está na internet está perfeito. Alguém vai acordar... Claro que tem gente que faz isso, mas assim, a minoria, onde está o glamour, não tem defeito. A pessoa vai acordar com o cabelo sem um frizz, com a boca maravilhosa lá, com botox, com não sei o quê, com filtro. cílios, com exatamente. E a gente às vezes esquece, quando está do outro lado do celular consumindo aquilo ali, a gente acha que a vida da pessoa é assim. E por que a minha não vai ser? Ela é tão feliz sendo assim, e às vezes aquela pessoa nem é tão feliz assim. Às vezes ela passa aquilo ali porque ela está ganhando seguidores e ganhando dinheiro, talvez, com isso. Mas, às vezes, se você for analisar, ela nem está tão feliz assim, sabe? Mas o padrão que você estava falando, eu acho muito injusto, assim, enquanto que a gente está sempre atrasada, né? Porque você corre atrás, igual se a gente parar para pensar. Eu até peguei aqui uma anotação, fiz uma anotação, até vou colocar, gente... eu assisti um videozinho e eu vou colocar aqui na descrição, que eu acho que tem muito a ver com esse lance de padrão. E aí, durante a história, assim, né, eu peguei alguns padrões que as mulheres deveriam seguir em cada época. Sim. Então, coloquei lá, vi lá, o Antigo Egito. Precisava ter magreza, ombros estreitos, cintura alta e rosto simétrico. Na Grécia clássica, o corpo cheio e pele clara. Renascimento italiano, seios fartos, barriga curva, quadris cheios e pele clara. Inglaterra vitoriana, corpo cheio, cintura fina. Agora, os anos 20, peito plano, cintura indefinida, corte de cabelo Chanel, figura mais masculinizada. Na era de ouro de Hollywood... Aí as mulheres teriam que ser voluptuosas, silhueta... Cabelos volumosos. Silhueta de ampulheta, né? Bem curvas e tal. E aí a gente chega na época onde eu falo que eu sempre me sinto atrasada. Porque aí a época das modelos, né? A gente também passou pelos anos 60, magra, pernas longas, finas e físico mais adolescente. Aí, quando chega na época das supermodelos, elas deveriam ter aquele corpo esbelto, muito magra. Esquelético, né? A década de 2000, eu acho que foi a década que mais trouxe trauma para galera dos anos 80 e 90. Eu vejo isso por conta da minha irmã. Eu nasci em 90, minha irmã nasceu em 87. Então, na década de 2000, ela era já adolescente, eu era meio criança, né? Adolescente. E, assim, o padrão de beleza era cintura baixíssima, cabelo liso e louro, a mulher extremamente magra e com algumas roupas, quando tinha algum padrão que fosse fora abaixo da cintura, eram padrões que davam volume, tipo, muito babado. Se você era um pouquinho fora do padrão, aquilo não ficava legal para você. Eu vi o quanto a minha irmã sofria. E se você for pegar o histórico da década de 2000, de lá para cá, o número de anoréxicas aumentou muito, de bulímicas. Então, foi a década que eu acho que mais deixou as meninas mexidas assim, psicologicamente por conta dos padrões. Era horrível. Era horrível. Era horrível. Eu nasci em 85, então eu Sim, você pegou isso. Peguei. E eu falo isso com as minhas filhas. Eu falo, gente, aquilo me dá... Eu até arrepio de pensar assim, o quanto que aquilo era violento com a gente. Por quê? Durante isso tudo, né? Aí, agora... só para eu complementar aqui, tem o época das supermodelos, depois a gente tem a beleza pós-moderna, que é o que a gente está hoje, barriga chapada. Mas nesse processo, assim, um pouquinho antes, né, entre a beleza totalmente magra, anoréxica e a de hoje, a gente ainda viveu outras coisas que é o que me faz ter a sensação de que a gente está sempre atrasada. Por quê? Aquela época foi muito violenta, era a revista Boa Forma, era, tipo, dietas e coisas mirabolantes e gel redutor, sabe? Era aquela coisa, assim, horrível. Só que você também tinha, e durante esse processo a gente teve lá a banheira do Gugu, com aquelas mulheres com peitão, com silicone, e foi aquela febre de silicone. De silicone, foi. Tipo, feiticeira. Aquelas tiazinha que era, tipo, mó pernona e tal. E é o tchan, sabe? Sim. Então, você ficava assim. Aí você sai um pouco a gente viveu esse lance das mulheres mais robustas e com o corpo mais marcado, com músculo. Aí teve o lance dos anos
mais da mulher do Centropê, né? Que era aquele negócio que, pô, deformou muitos corpos. Eu tava conversando com umas amigas minhas. A gente tem duas a minha mãe sempre falava. Cara. Eu não cheguei a usar muita calça de cintura baixa porque eu era mais nova, então eu já usava o que minha mãe mandava, na verdade. Assim, comprava, né? Mas a minha irmã usou muito. E a minha irmã tem um formato de corpo completamente diferente do meu por conta disso. Não, eu tava falando com as minhas amigas, a gente falou, a gente tem duas cinturas. É uma aqui embaixo e outra aqui. Então, assim, a gente fica muito confusa, porque aí primeiro você tinha que ser magra, depois você tinha que ser musculosa. Aí corre pra ser musculosa, bota silicone. Aí agora tira silicone porque é tudo magra de novo. Sim. Então, é um negócio que você fica assim, gente, o que eu faço? Pra onde que eu vou? E se a gente for pegar as referências, não tem referência brasileira, é referência europeia. E aí é que eu falo que o vídeo que você postou e que mexeu tanto comigo, porque eu escrevi artigos já sobre isso para o meu TCC e sempre escrevo sobre isso, de como que é essa beleza eurocêntrica, né? A gente começa lá nos contos de fadas. Branca. Você tem os contos de fadas com as mulheres totalmente voltadas à parte europeia. E aí, que referência que a gente tem? Sim. E aí, assim, você, no caso, hoje a gente vai entrar ainda nesse lance do vídeo, mas, assim, qual a referência que você tinha quando você era criança? Então, engraçado, mesmo que a gente vivesse muitas referências, eu não tinha uma referência de, por exemplo, eu nunca alisei meu cabelo por vontade própria. Já aconteceu do meu cabelo ter que transicionar por conta de serviços mal feitos que fizeram com que eu perdesse meus cachos. Mas eu era uma criança de cabelo liso e eu queria ter o cabelo cacheado, porque a minha irmã sempre teve cabelo cacheado. E apesar da minha irmã ter sofrido um pouco em relação ao corpo dela, ela nunca teve problema quanto ao cabelo dela. A minha mãe sempre teve cabelo cacheado, ondulado. Então, eu não tinha muito uma referência. É óbvio que eu brincava de Barbie, eu adorava Barbie. Eu achava que a Barbie era a mulher perfeita. Mas eu não tive muita influência externa disso, de querer acompanhar os padrões. Eu não sei se é porque eu cheguei um pouquinho depois da década de 2000 e eu vivenciei muito a infelicidade da minha irmã com isso. Sim. Porque ia sair, a roupa não ficava boa e chorava e não queria ir. Eu, Nayara, pelo amor de Deus, isso tá ótimo. Não tá bom. Aí teve a época dela ser dark, né? Roupa preta, escura, que esconde um pouco o corpo. Mas eu não tive muita referência, assim. Eu era bem livre, assim, quanto a isso, sabe? Acho que porque eu não peguei essa questão dessa padronização da década de 2000 e acabei depois vendo como a minha irmã foi se politizando e foi trazendo isso para ela, porque ela viu o quanto foi ruim, eu acabei indo junto, de tipo, pô, besteira. Tanto que eu não usava muita calça Saint-Tropez, né? Assim, para minha idade, eu acho que nem tinha tanto. Mas eu não tinha muito um padrão de referência, assim. Nossa, eu tinha. Eu tinha, assim, tipo, as artistas que eu era apaixonada na Sandy. Então, a única coisa que eu tinha, assim, de referência que eu queria era, como meu cabelo na época era muito liso, eu queria cortar o corte da Sandy, mas nunca ficava igual da Sandy. Mas era isso, assim, eu fui começar a me importar um pouco mais com essa questão de corpo, mas sempre lidei bem. Eu já tinha, sei lá, 19, 20 anos, de, tipo, tá me incomodando porque eu não tô me sentindo bem, mas eu não tive muito padrão, assim, de eu tenho que estar daquele jeito, igual aquela pessoa, não. Mas eu acho que porque eu vim um pouquinho depois desse boom da padronização mesmo. Eu tinha as referências, mas, assim, como que foi libertador, assim, para mim, me deparar com outras mulheres que foram outras referências, sabe? Que eu vim da época de Paquita. Sim. Então, era loura, né? Bem lourinha. E era uma coisa que eu falo tão violenta que era assim... Se você tiver o cabelo... Meu cabelo, ele era um louro escuro, meio castanho, assim, que ficava até meio avermelhado. Sim. E você olha, é um cabelo escuro. Sim. Pô, não vai dar pra eu ser Paquita. Porque Paquita tem que ser loura. E muito magra, e eu sempre tive aquele corpo muito marcado, cintura muito fininha, com quadril largo. Então, eu sempre fui muito fora do padrão disso. Aí, o que foi acontecendo? Eu, de repente, me descobri, assim, Rita Lee.
uma mulher... Aí já não teve a ver com o corpo, porque aí é onde vai fortalecendo a sua personalidade, que é quando você vai se deparando com mulheres fortes pra caramba, e aí o corpo, a aparência vai ficando tão secundário, porque você começa a se inspirar no jeito delas, da pessoa, né? sim. Então, eu me inspirava em Rita Lee, me inspirava nas Spice Girls. Então, assim, sim. né? Então, hoje eu falo, minha referência era Rita Lee, Spice Girls, a Jerry, que era de cabelo vermelho. E Pica-Pau. Sim. Então, assim, eu fico brincando, porque realmente as minhas referências eram muito cabelo vermelho, uma época, né? Mas quando eu era criança, era Paquita. Sim. Eu, assim... Barbie, pra mim, era uma coisa que eu gostava de brincar, mas não era uma referência pra mim. Referência mesmo era Xuxa, Paquita e tal. E logo depois a gente teve, como eu falei, Feiticeira, sei lá, as meninas lá da banheira do Gugu, muito... Sim, sim. E aí foi onde eu comecei musculação com Tinha 13 fantasia anos. também. Isso. Faz musculação, então eu até falo assim, gente, hoje a minha relação com a academia é muito diferente de todo mundo, porque eu tô desde os 13 anos nessa, então para mim tem que ser no automático, não dá para ser aquela coisa assim de amar fazer aquilo, eu faço no automático. É uma obrigação, né? Então eu acho isso que você falou dessas épocas, né? Elas marcaram tantas gerações. E aí, agora, a gente está passando por uma época onde a gente está falando mais de coisas que estão mudando com isso e estão valorizando a nossa beleza enquanto brasileira, né? Sim. E aí, eu falo do vídeo que você falou, onde você fala, as mulheres chegam e falam, meu cabelo é ruim. E você falou tão revoltada naquele vídeo. Falei. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o peso disso na vida das mulheres? Assim, se a gente for fazer uma análise muito profunda, o racismo está presente. Tá? Claro que não são todas. Tem mulheres que são muito desconstruídas e realmente não se dão muito bem com cabelo. Por exemplo, teve um curso que eu fui que tinha uma mulher maravilhosa e ela era um curso de cabelo cacheado e ela tinha o cabelo dela alisado. E ela falou que ela amava o cabelo dela cacheado, só que ela é uma pessoa muito tímida e ela tinha um blackzão, ela mostrou foto. E ela falou que ela chamava muito atenção nos lugares que ela ia. E que ela acabou alisando o cabelo dela para ela passar como despercebida. Sim. Então, não acredito que, no caso dela, seja uma coisa de um racismo ali velado. Era, acho que, uma coisa dela mesmo. Da personalidade. Da personalidade dela. Mas, na grande maioria das vezes, a pessoa não aceitar que o cabelo dela é crespo, que o cabelo dela é cacheado. Primeiro vem a questão do padrão, que ela quer se encaixar num padrão. Só que o padrão é o quê? Europeu. Exatamente. Do cabelo liso. E, assim, a forma pejorativa que fala em relação à textura do cabelo me remete ao racismo. E aí isso me deixa muito pé da vida. Porque a questão do cabelo bom e do cabelo ruim... Tem um livro que eu amo, que chama O Livro do Cabelo. Ele não fala de nada fisiológico do cabelo. Ele fala da história do cabelo durante as décadas e em cada canto do mundo, o que o cabelo representava. E nossa, um livro interessantíssimo. Vou te emprestar se você quiser. E aí fala que o cabelo bom e o cabelo ruim, ele surgiu na época do período da escravidão, que os escravos, para você... Os escravizados, né? Para você separar o que cada escravo vai... Gente, se eu estiver falando errado, não briga comigo, não, tá? É porque eu estou me expressando da forma que eu sei. Então, tipo assim, vai fazer o serviço mais pesado. O serviço que precisava de muita força, de muita agilidade daquele escravo. Eram os escravos de cabelo ruim. Os escravos de cabelo bom eram os escravos que mexiam em horta, limpavam celeiro, faziam um trabalho mais leve, braçal mais leve. E aí vem daí o cabelo bom e o cabelo ruim. E isso me incomoda muito porque é muito carregado de racismo e a pessoa às vezes nem percebe, sabe? Tipo, no fundo ela não quer se remeter a um cabelo crespo porque vem de um grupo daquele grupo que ela não quer fazer parte. Então isso me
entendeu? Principalmente quando, às vezes, acontece muito a filha, que agora as meninas estão crescendo completamente desconstruídas, graças a Deus, elas adoram o cabelo, gostam, a mãe ou a avó não aceitam. O cabelo dela é ruim, é muito difícil de pentear, eu não consigo, dá vontade de falar, querido, o seu não é assim porque você é lisa, amor. Entende? E, tipo assim, não é um problema o cabelo dela ser crespo, é só a textura do cabelo dela. E, tipo, não tem beleza ali, por que não tem? Porque ensinaram a gente que não tem. Porque vem dos negros, vem de uma outra cultura. E de um racismo estrutural. Estrutural. Que tá, assim, dentro da nossa cabeça que a gente tem que ficar todos os dias se desconstruindo. Sim, tem gente que fala comigo, mas você é tão branquinha com esse cabelo assim? Nossa. Eu acredito que eu já ouvi também coisas absurdas. É cada coisa que a gente ouve falar. Tem gente que pergunta, teve um dia eu estava fazendo um cabelo, e aí tinha uma menina cortando o cabelo com a Mayra, que estava fazendo transição. Aí a moça que estava fazendo o cabelo comigo falou assim, tá na moda esse negócio de transição? Ela estava fazendo progressiva, na época eu ainda fazia progressiva. Tá na moda esse cabelo de transição, essa coisa de transição, né? Aí eu parei, respirei e falei, então... Não está na moda. Ela está só se adaptando ao que ela é. Moda é a progressiva, que vem de um padrão que, na maioria das vezes, não encaixa com a gente. Porque o tanto de gente que eu já vi com cabelo quebrado, com cabelo destruído, porque o cabelo crespo, principalmente, é um cabelo muito fragilizado, que tenta entrar num padrão que não faz parte daquilo ali. E aí você vai, às vezes, em vez de ganhar beleza, de realçar o que você tem de mais bonito, você vai detonar aquilo ali. Você vai quebrar seu cabelo, ele vai ficar, às vezes, elástico, vai ficar despontado, mas você está fazendo parte de um padrão que tem cabelo liso e que se coloca na sociedade como, tipo, o meu está na moda. E que, querendo ou não, como a gente vive nessa sociedade com racismo estrutural, a pessoa acaba tendo realmente mais possibilidade de entrar em alguns espaços, e é isso que a gente está querendo romper. Sim. Porque, assim, o preconceito está no trabalho. Eu já ouvi gente falar que já pediram no trabalho para tirar o black. Tem loja, inclusive aqui na nossa cidade. Sim, é o que eu estou falando daqui que não da aceita cidade. Profissional com cabelo cacheado, cabelo black. Pois é. Então, assim, querendo ou não, enquanto a gente não romper com isso, a gente acaba segregando ainda. Sim. Porque você, além dos espaços, né, de educação, faculdade, que a gente tem uma reparação histórica para fazer, a gente também tem aquelas pessoas que a aparência, o cabelo, aquilo que representa ela, a cultura e as origens dela, é totalmente, assim, negado. A gente não quer isso aqui. Sim, isso aconteceu desde quando nosso mundo é mundo, né? Desde quando a gente foi colonizado, que isso acontece. Os escravos, quando vieram da África, eles não pegaram um grupo seleto, esses daqui são de uma parte da África, vamos trazer só esse. Não, misturou a cultura de todo mundo, a raça de todo mundo, então eles foram muito anulados, e isso é uma coisa que ainda acontece. Com certeza. E que, assim, se a gente que tem essa consciência não fala sobre isso, não coloca isso na cabeça das meninas que estão vindo nessa geração de agora, isso vai continuar acontecendo. Sim. Só que, hoje em dia, a internet, ao mesmo tempo que ela é muito cruel para algumas coisas, ela ajudou muito nisso, porque ela trouxe muita informação e trouxe muitas mulheres empoderadas que não tiveram medo de mostrar seu corpo, seu cabelo. A gente tinha... Porque, se a gente for pegar o período da televisão, a gente tinha pouquíssimas referências. Você pega lá a Thaís Araújo. Vai olhar qual foi a primeira novela que a Thaís Araújo fez que ela estava com o cabelo cacheado, que ela não estava com o cabelo alisado. Entende? Então, assim, tinha ali uma representatividade, mas dentro de um padrão. Então, agora não. Agora você olha lá aquelas mulheres maravilhosas, com aqueles cabelos lindos, valorizando a cultura delas, falando da cultura delas. Eu vejo muito, hoje em dia, a comunidade negra se valorizando em amplos aspectos, até no sentido das relações de mulher pretas querer se relacionar com homem preto, para fortificar, né, essa raiz. Lógico que você não vai se... não, eu só posso me apaixonar por... Não, pode acontecer, né? Mas, assim, é uma coisa que vem sendo muito mais falado. Então, eu acho que eles
a gente começa, a gente que eu digo, a gente que está dentro de um privilégio, tem que começar a olhar para aquilo ali, tipo assim, pô, por que não era dessa forma antes? Aonde foi que a gente errou? Aonde foi na nossa construção que fez a gente pensar que o cabelo cacheado era duro, é ruim, eu ouço cada coisa, tipo, nossa, parece um ninho de mafagafa. Eu fico assim, amor. Calma. Tá falando besteira. Se controla. Se controla. Então, assim, mas sempre que você vê quando uma pessoa vai falar que ela não está satisfeita com o cabelo, não é por conta de, tipo, ai, meu cabelo está precisando hidratar. Ele é cacheado, mas ele está precisando hidratar. Não, meu cabelo é ruim, não sei lidar com ele, ele é duro. Ele sempre tem essa relação, que vem, na maioria das vezes, dos pais, dos avós. Sim. E é uma construção bem... É muito cruel. É Exatamente. Muito cruel com todo mundo. Eu tenho uma relação com o meu cabelo, assim, já tive cabelo de todas as maneiras que você possa imaginar. Eu era a doida que deixava crescer até a cintura e cortava, assim, batidinho. Geralmente, quando eu queria trocar de cor, porque eu tacava lá aquele preto azulão, e aí começava a crescer, eu falava, acho que eu vou tirar. E cortava, assim, batidinho. E já tive muito louro. O louro é uma das cores assim que eu mais gosto, que combina comigo. O preto também. Uhum. Na época eu amei, fiz franjinha e tal. Eu fui me experimentando. Sim. E eu acho isso válido. Você Sim. pode ir testando várias coisas, porque eu não tinha aquele padrãozinho que eu queria seguir. Eu fui experimentando e fui vendo o que eu gostaria. Hoje eu sinto muita falta do meu cabelo. Eu acho que eu poderia ter aproveitado mais ele natural. Uhum. E aí hoje... eu estou lotada de cabelos brancos e Sim. eu não tô afim de assumir cabelo branco agora, Sim. porque não é todo branco, né? E tá tudo bem. Eu tenho mechas de cabelos brancos. Até falei no início do podcast, há muito tempo, assim, que a gente lançou, eu falei assim, acho que eu tô pensando em deixar. Só que eu fui deixando, fui vendo que ele tá, tipo, fica uma mecha branca aqui, outra mecha branca aqui, muito espaçado. Então, eu falei, enquanto não tiver totalmente branco, eu não vou assumir. E eu gosto muito do vermelho. Eu tô com ele há, sei lá, 12 anos, eu acho. 10 ou 12 anos. Então, acho que essa experimentação, você ir testando o que serve, o que você gosta, o que você não gosta, é válido pra gente construir nossa autoestima também. Claro. Mas é difícil. E não tem só a questão do padrão do cabelo liso ou do cabelo louro. Tem muito... isso também está muito relacionado à feminilidade. Porque a gente vê assim, o quanto, por exemplo, se você tem um cabelo comprido, se você chega com um cabelo curtinho, por mais que esteja lindo o seu cabelo, tenha super te agradado, vão ficar assim, você é louca, por que você cortou? Tipo assim, parece que você amputou um órgão, arrancou um órgão fora. Qual o problema de uma mulher ter cabelo curto? Dela não querer ter o cabelo comprido do jeito que a sociedade acha que tem que ser. Então, tá tudo sempre... E assim... Essa pressão estética só está em cima da mulher. Eu sempre falo, tem uma prima que a gente regula idade e ela nunca pintou... Ela já fez umas mechas há muito tempo atrás e agora ela está com bastante cabelo branco, o cabelo dela é bem escuro, então os brancos estão aparentes. Eu acho lindo. Mas várias pessoas falam, nossa, por que você não pinta o cabelo? Porque, você está envelhecida. Você não está envelhecida, você tá aparentando a idade que você realmente tem. As mulheres que pintam o cabelo, que às vezes conseguem rejuvenescer um pouco visualmente por conta de não mostrar o que é realmente dela. E às vezes eu falo, tipo, eu vou deixar o meu branco também, porque eu não aguento mais fazer loiro, meu cabelo é muito fino, fica ressecado. Vai ficar igual uma velha. Não, gente, eu vou ficar igual eu sou, uma pessoa que tem cabelo branco. Né? E não é só Mas se eu não aceitar também, tá tudo bem. Só não podem ligar isso sempre a, tipo assim, você tem que fazer desse jeito, porque senão todo mundo vai achar que você tá com cara de velho. Eu tô me lascando porque as pessoas estão achando. Mas só que não é só cara de velho. Eu já ouvi coisas assim, parece que você é relaxada. Eu já ouvi assim, nossa, mas você tem que se valorizar. Você não está se valorizando se você não pintar esse cabelo. Nossa, mas você não está se cuidando. Aconteceu alguma coisa? Não. Olha, eu vou falar uma coisa meio mórbida. Eu já contei isso num outro episódio. Não precisa ter climão, porque tá tudo bem, mas é bem mórbido. É só para vocês verem assim o quanto que é desesperador isso. Pô, a minha avó morreu e ela sempre perturbou a nossa cabeça assim.
quando eu morrer, não me deixa morrer com cabelo branco. Sim. E ela tinha pavor do cabelo dela branco. E eu ficava assim, vó, eu queria tanto ter uma avó de cabelo branquinho, por que você não deixa crescer? Porque o dela já estava completamente branco. Sim. E aí ela morreu, e aí tava eu e as minhas primas arrumando ela assim. De repente a gente olhou, o cabelo dela tá branco. E agora? Tava com aquela raiz, né? Cara, a gente pegou um monte de rímel. E a gente começou a passar. Então, assim, a gente só pensou, não, vamos fazer a vontade dela. Mas Sim. Você vê que ela estava com 80 anos. E o Sim. quanto que aquilo, para ela, não era nem a velhice. Era dela demonstrar ser relaxada. Sim. Ela falava muito isso. Só que o homem tá tudo bem, né? Sim, nossa, tá lindo, tá grisalho. Tá lindo, grisalho. É. Charmoso. Muito charmoso. A mulher não. A mulher não. A mulher tá ligada à feminilidade dela. Sim. Tudo que a gente faz autocuidado. É o autocuidado, é a feminilidade. E eu fico vendo que a gente se coloca em relações muito pesadas por causa disso. Porque é a relação no trabalho, a relação com amigos e, principalmente, a relação amorosa. Afetiva. Gente, quer exemplo maior que o da Ana Hickman agora? A mulher, ela é o padrão de beleza que é imposto pela sociedade, pela mídia, e ela era deturpada o tempo inteiro. O marido dela detonava ela o tempo inteiro, que ela tinha que botar silicone, que um dia ela chegou com o cabelo mais escuro e o cabelo estava horrível. E, tipo assim, isso não foge à regra. Você pode ser padrão. Isso, aí a gente vai ter que fazer um outro podcast para falar do machismo enraizado, de que a mulher tem que estar sempre bonita, servindo do jeito que o homem quer. E mesmo ela sendo aquele padrão que eu tenho certeza que vários homens que não se esforçam muito para gostar de mulher como o marido dela parecia que se esforçava, e eu olhar e falar, meu Deus, é demais para mim, Ana Hickman. Não dá, vou ter que comprar um caminhão, não vai dar certo. E o cara, tipo, detonando a mulher, mesmo ela sendo o padrão. Você chegou a assistir o filme da Barbie? Ah, não assisti. Cara, assista. Eu assisti há pouco tempo, eu demorei... Eu vi no dia que você postou que assistiu, que você estava em choque. Eu fiquei assim, olha... Eu tive que me segurar muito para não chorar, porque eu odeio chorar em filme. E eu tenho a fama de que eu não choro em filme. Sim. E aí, vou chorar no filme da Barbie? Só que, cara, é muito pesado. É muito pesado, porque traz exatamente essa reflexão. A gente vê a Barbie se desconstruindo na nossa frente, que ela vai perdendo a maquiagem, ela vai perdendo tudo. E as falas, não só as falas, tudo é muito forte. Não é aquela coisa... A diretora é uma diretora que eu já gosto muito. Ela tem esse... Eu imaginava, falava assim, mas ela vai dirigir filme da Barbie? Não é possível, porque ela é muito feminista, né? E aí, ela não te poupa. Não é aquela coisa assim... Eu acho que aquele ambiente rosinha e aquilo dá uma amenizada para você conseguir engolir o que aquilo vai propondo. Então, tem falas ali que são extremamente... que te bota assim... Cara, é muito duro de ouvir porque é a nossa realidade todos os dias. É aquela situação da gente estar sempre atrasada, da gente estar sempre errada, de que a gente está sempre contra. A gente tá sempre tendo que fazer muito mais do que a gente faz e nunca tá bom. E sabe o que eu acho que é o pior de tudo? Que nem todas as mulheres assistiram esse filme com o olhar que você assistiu. Nem todas as mulheres acham que isso que a gente está conversando aqui agora é uma pauta importante. Ai, mimimi, cada um se veste do jeito que quer. Sim, eu também acho, cada um faz o que quer. Só que isso traz trauma para várias mulheres, essa cobrança do padrão, essa cobrança da beleza. Estava conversando há pouco tempo com a minha mãe sempre fala isso. O que ela acha que minha mãe tem 67 anos e ela lida super bem com tudo dela, assim. A única coisa que ela não aceita muito é cabelo branco. Mas, tipo assim, nunca fez um botox, não, sabe? Não tem essa cobrança da beleza perfeita. E ela fala, eu acho que o que falta é as mulheres se prepararem para envelhecer. Porque o envelhecimento cobra muito das mulheres. E, hoje em dia, essa coisa de harmonização facial, dessas mudanças que as mulheres conseguem alcançar para atingir um padrão de beleza que elas julgam legais, isso está, tipo assim, também meio que enlouquecendo. As mulheres que estão envelhecendo querem parecer mais novas, as mulheres que são mais novas querem parecer um pouco mais maduras, mais mulheres. Então, você fica até meio perdido, assim, o que
Porque, assim, eu me coloco várias vezes. O quanto eu estou julgando isso de uma forma que eu não estou me colocando no lugar dela para saber o porquê que ela quer mudar tanto, por que ela não aceita o envelhecimento. É claro que cada um tem a sua... Tem dentro de você aquilo que você busca, aquilo que você quer para você. Mas eu fico assim... É muita influência. Não tem como você conseguir passar por esse período sem enxergar o que está acontecendo à sua volta. Tipo assim, tem mulher que está ficando deformada, cara. Não para de colocar ácido hialurônico e botox e não sei o quê. Parece que vai viciando, é uma né? busca incessante pela juventude que não existe mais, cara. Uma mulher de 80, 70 e poucos anos que não tem uma ruga no rosto, sabe? Então, assim, a gente está perdendo muito a nossa essência. Não acho nem que seja a essência do que a gente é, a essência visual. Só que junto com isso vai embora várias outras coisas. Cara, é energia, Sim. sabe? É tanta energia depositada numa coisa que não tem jeito, sabe? É o processo, é fisiológico, o processo, né? Não tem jeito. Eu já falei isso outras vezes também, e eu tenho... É uma coisa que eu tô tendo que aprender a lidar, porque eu não vou ser hipócrita. Eu tenho muito problema em pensar no envelhecimento. Não por causa da parte física, assim, de visual e de beleza. Mas eu sou muito agitada, muito... E algumas coisas eu vou vendo que já estão diferentes. Por exemplo, eu tô com 38 anos, eu não tô tão velha, mas assim... eu já percebo o peso da idade. Uma coisa que eu demorava um dia para fazer uma faxina na minha casa, hoje eu demoro 2. Sim. Então, antes eu conseguia dormir 4 horas por noite, agora não tem condição. Nossa! Sabe? Então, na minha época de faculdade, era energético Sim. e 4 horas por noite. E tava tudo bem. Gente, com 20 anos a gente pula 5 dias de carnaval. Se tiver um pós, a gente vai sem dormir, comendo miojo quando come. Vai fazer isso depois dos 30. Não dá. SAMU. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que pesa muito para mim. Porque Sim. eu vou vendo, assim, A algumas disposição, limitações. né? E, pô, você fica meio, caraca, como é que vai ser? E uma coisa que me afeta muito é minha mãe. É ver isso na minha mãe. Porque eu demorei muito para aceitar que ela estava envelhecendo. Sim. Então, hoje, eu sou filha única, eu estou vendo algumas dificuldades. Aí, agora, eu já chego na casa dela, já começo a regular. Mãe, esse chão está escorregando. Minha mãe está com 63, eu acho. Também, né, não está tão para mim, já ela trabalha o dia inteiro e tal, ela é bem ativa. Mas a gente já fica com aquele medo. Ela não é uma pessoa extremamente vaidosa, ela não é nada vaidosa. Tem alguns problemas de autoestima. Só que, em contrapartida, ela me criou de uma maneira que eu falo, a minha autoestima, eu devo completamente a ela e ao meu pai. Porque eu fui criada numa casa onde eu era a estrela da casa, sabe? Então, as minhas filhas até brincam, falam, nossa, que autoestima é essa? Mas, assim, não vou dizer que é sempre assim. Sim. Tem momentos que a gente olha para o lado e a gente fala assim... a gente olha as fotos. Uma vez eu recebi o Sanger aqui, ele estava falando isso. A gente olha lá as fotos de antes e dá uma saudade. Você fala, poxa, o tempo está passando, né? Sim. É difícil encarar isso tudo. Sim. E talvez ela tenha visto que... durante a sua criação, a construção da sua autoestima nem fosse tanto para você se aceitar fisicamente. Fosse para você entender o que você merecia. Porque se eu me aceito como eu sou, eu sei o que eu mereço. Eu não preciso me transformar em nada para agradar alguém. Porque quantas mulheres não fazem isso? Ai, meu marido não gosta que eu corte o cabelo. Aí a pessoa não corta o cabelo. Ai, meu marido gosta do meu cabelo louro. Aí ela fica de cabelo louro. Então, às vezes, a construção dessa autoestima, meio que inconscientemente, tenha sido para você se posicionar como mulher. Exatamente. E é o que eu acho que ninguém consegue entender, né? Eu sempre... Eu coloquei até aqui em algumas coisas o silenciamento. Como que a gente é obrigada a ser silenciada. E a nossa autoestima ela está muito ligada com esse posicionamento que a gente tem que ter diante da vida. E eu vejo isso em muitas outras coisas, não só na parte estética. Eu vejo muito assim do posicionamento de você poder falar, de você poder dialogar sobre algumas coisas que tem muita gente que não está preparado. Por exemplo, onde que eu quero chegar? O que você falou da Ana Hickman.
é tanta vontade de querer seguir o padrão, não só da beleza. Você vê que a beleza, ela tá permeando tudo isso. É o padrão de relacionamento perfeito, é o padrão de tudo maravilhoso. E as pessoas não estão preparadas para ouvir a gente falar assim, cara, eu amo ser mãe, mas é chato pra caramba. Tem dia que eu quero ficar sozinha. A maternidade me cansa. A maternidade me cansa. Eu amo o meu companheiro, mas tem dia que eu não quero olhar na pra cara dele. Sim. E você falar isso é uma coisa que as pessoas ficam assim, nossa, então você tá infeliz? Não, gente, a gente tem que ser honesto, a gente tem que se posicionar e falar, pô, eu amo essa pessoa, adoro conviver com ela, mas isso daqui me irrita, isso aqui eu não gosto, eu não quero, isso está me atrapalhando. Sim. Pra você se posicionar até nos relacionamentos, que às vezes a gente fica o tempo todo sendo silenciada. Sim, isso é muito da mulher, né? Porque, por exemplo, o cara, ele tem direito de quarta-feira ir assistir o jogo no Bar da Galinha, tomar a cerveja dele e ficar de boa. Vai você, numa quarta-feira, sentar, tá, não gosto do Bar da Galinha, não gosto de futebol, tá, beleza. Vai sentar com uma amiga sua num barzinho para tomar uma cerveja e os seus filhos ficarem em casa com seu marido. Ué, mas seu marido deixou você vir? Oi, mas como assim? Oi? Não, você Sabe, tá tipo... grávida, né? Então, você vai ver como que é o lance assim. Você sai... Ué, mas cadê fulano? O filho, né? Não sei se ainda é menino ou menina. É o quê? Menina. Menina? Ai, que linda. Qual o nome? Marina. Marina. Linda, não sabia. Então, aí você vai sair, você vai falar assim, poxa, eu tô cansada, sabe? Vou dar uma volta. Uma respirada. Vou respirar. E você vai chegar e as pessoas vão falar, cadê a Marina? Nossa, mas você deixou ela, mas ela é tão pequenininha. Aí você fica assim... O pai não, nossa, ele deve estar cansado, né? Criança chorando na cabeça é tão complicado, né? Para descansar. Porque, tipo assim, o fardo é meu, eu que tenho que carregar. Não fiz sozinha, exatamente, né? Então, mas isso é o silenciamento das mulheres mesmo. É por causa do padrão. É tudo perfeito, tem que ser tudo perfeito. E tudo interliga, né? Tudo vem... Quantas mulheres, às vezes, vivem um relacionamento super padronizado nas redes sociais, para a sociedade. Em casa, às vezes, nem dormem no mesmo quarto. O marido, às vezes, tem uma relação extraconjugal. A mulher, às vezes, também tem, mas eles continuam ali para mostrar para a sociedade que eles são um casal de sucesso, que eles conseguiram manter o casamento. Tipo, o troço está desmoronando, está desabando, mas você tem que manter aquilo ali. Quando me separei, né, minha filha, nossa, foi muito isso. Foi tipo, nossa, mas vocês eram um casal perfeito. E realmente, para todo mundo quem olhava, olha de fora... Só que eu nunca fui, assim, de botar a parada para baixo do tapete, não. Quando começou a ficar ruim, eu falava. Sim. Falava, não tô gostando, isso aqui... Porque tem aquela coisa, assim, de você... A convivência tá de uma forma. E aí você vê os problemas, você lida com eles, mas você ainda convive bem com aquela pessoa, você ama aquela pessoa, você quer ficar com aquela pessoa. Chega um momento que, assim, o que essa pessoa tá fazendo tá realmente me atrapalhando. E é onde eu falo que a autoestima ela está totalmente ligada a isso. É de você olhar para aquela relação e falar assim, eu quero fazer muitas coisas da minha vida e essa relação está me atrapalhando. Não me cabe ali. Não me cabe. Então, não quero mais para minha vida. Sim. E aí, quando eu tomei essa decisão de, assim, não quero mais porque está me atrapalhando viver a minha vida do jeito que eu quero... Nossa, porque você tá maluca, porque é o marido perfeito, porque... Gente, não importa. Aquilo ali é o que eu não quero, o meu limite é esse. Sim. E a gente precisa aprender a colocar esses limites em todas as nossas relações, porque isso tem total... tá ali totalmente influência na nossa... Porque aquilo vai detonando tanto se você se coloca em trabalhos, relações, em coisas que não te cabem. Eu acho que de tudo, se a gente for... enumerar do que influencia a vida da mulher, o relacionamento está sempre em primeiro lugar. Pelo menos eu vejo isso, sim, diariamente nos meus atendimentos. É muito visível quando tem uma mulher que ela não está feliz no relacionamento e ela não tem como sair ou não tem força ou tem dependência emocional, enfim, ou o quanto a mulher se anula e muda, muda não, assim, ela tenta mudar, né? O que ela pensa, o que ela vive por conta do parceiro. Tipo assim, eu vejo
conheço mulheres que, tipo, eram super empoderadas, viviam uma vida maravilhosa, ia ter um sucesso profissional maravilhoso, e aí casa com um cara que é super machista, que mulher tem que ficar em casa, e ela vai se anulando, e vai... uma hora não dá mais, porque extravasa. Ou a pessoa fica doente, ou ela extravasa e sai dessa relação. Na maioria das vezes, primeiro ela fica doente para depois ela sair da relação, que é uma pena. Mas eu vejo o quanto isso influencia, assim, muito. Até nos padrões da beleza do que a mulher acha. Tipo, às vezes era uma mulher que gostava de usar um decote, que usava uma saia com rachado bonito. E ela não pode usar mais aquilo ali porque é promíscuo. Porque exatamente, é mundano. É mundano, exatamente. Então, assim, acho que as relações... de tudo que eu vejo no dia a dia é o que mais influencia, porque a gente vê, inclusive, mulheres, às vezes, abrindo mão da felicidade dos filhos também para obedecer o parceiro. Com certeza. Então, é muito cruel isso. Por isso que eu acho que os homens têm que estar mais ligados nessa desconstrução do que a gente. Mas... utopia. Utopia. Não, mas a gente chega lá. A gente está caminhando. Assista um filme da Barbie. Isso. A gente está caminhando. Mas eu fico pensando também no cabelo, sabe? Porque, assim, do relacionamento. Como eu já ouvi, assim, não posso cortar o meu cabelo porque meu marido não deixa. Tem gente que vai maquiar aqui, é louca no batom vermelho, mas não pode passar o vermelho porque o marido acha que é coisa de mulheres da rua, para eu não usar um palavrão aqui. E aí dá vontade de falar assim, se passar uma mulher de batom vermelho do lado dele, com certeza ele vai ter um olhar bem com certeza. peculiar. Nossa, olha... Ai, meu marido não gosta do meu cabelo muito louro, tá? Porque ele acha vulgar. A sua relação com o seu cabelo começou quando, assim? Porque você falou que tinha um cabelo liso, né? Eu tinha um cabelo liso. Eu fui uma criança de cabelo liso. Usava franjinha, meu cabelo era estilo seu, assim, bem lisinho, de franjinha. E eu era enlouquecida no cabelo cacheado, porque a minha irmã tinha cabelo cacheado e minha mãe também. E, coitada, não parava um bico de pato no meu cabelo. E aí, acho que Deus ouviu muitas minhas orações. Quando eu comecei a entrar no período da puberdade, meu cabelo começou a mudar, começou a ficar ondulado. Teve um período que ele ficou feio, mas feio porque ele estava com cara de maltratado, porque tinha muito frizz. Ele ficou muito seco, acho que por conta dos hormônios mesmo, toda aquela transformação. E aí, assim que eu menstruei, eu comecei a repicar ele, porque ele era o único jeito que ele ficava com umas ondas bonitas. E aí ele foi cacheando, até que eu me entendi de cabelo cacheado. Porque até então, nessa transição, era um liso estranho. Porque eu penteava, porque ele estava ondulado, com muito frizz e muito seco. E eu não gostava muito, porque era liso. E aí, a partir do momento que ele começou a ondular, começou a cachear, eu comecei a ter uma excelente relação. Mas te dizer assim, que aprender a usar o meu cabelo, eu aprendi há pouco tempo. Porque não tinha o mercado cosmético não olhava para esse público. E acho que ainda demorou muito, porque o meu cabelo é cacheado, mas é um cabelo fino. Os produtos que tinham na época era para cabelo cacheado, cabelo com curvatura, mas cabelos mais crespos, que você separava. Não tinha cabelo ondulado, era cabelo liso e cabelo crespo. Então, a maioria dos produtos que eram destinados a cabelo crespo pesavam o meu cabelo, por ele ser muito fino. E eu vejo isso com várias mulheres. Hoje em dia, a gente tem inúmeras marcas que têm um olhar específico para liso, para ondulado, cacheado com muita curvatura, com pouca curvatura, enfim. Mas não tinha na época. Então, a gente usava o que o mercado oferecia, ficava mais ou menos. Mas, mesmo que a gente usasse o cabelo cacheado, não era um cabelo... A padronização não era um cabelo cacheado volumoso, era aquele cabelo... que a gente ficava indo no banheiro da escola dar uma molhada, a blusa ficava toda molhada. Você ia num baile nos Coroados, a pia transbordava de creme misturado com cabelo, que uma loucura ali. Verdade. E há pouco tempo que eu comecei a entender, tipo assim, a forma que eu posso finalizar, que eu posso... E eu comecei a achar mais fácil, no sentido que, hoje em dia, quando eu finalizo, eu sei como ele vai ficar. Antigamente, era... Surpresa. Hoje passei um pouco mais de creme. Ficava assim... Aí não passei, aí a ponta ficava... Então, assim, não tive uma relação ruim. Fiquei muito triste uma vez que eu fiz um procedimento e eu perdi meus cachos. Eu tive que transicionar, eu chorei, passei um carnaval inteiro chorando. E aí fiz a transição, ele voltou a cachear. Passou um tempo, fiz outro procedimento, que eu fui fazer um louro. A mulher me deixou igual a Frozen.
E aí eu tive que também transicionar novamente. Fiquei com a autoestima um pouco baixa, porque ele ficou muito detonado e não dava nenhum cacho. Mas hoje em dia, tipo assim, eu não faço nem escova no meu cabelo. Tipo, tem gente que fala, ai, faz uma escova, fica mais arrumado. Ai, meu Deus, esse Não, cabelo obrigada. lindo, não. Não, A minha filha ótimo. tem o cabelo cacheadinho e, assim, cacheadão, né? E ela não gosta nem de fazer escova. Que ela fala, ela ama o cabelo dela cacheado. Sim. E aí as pessoas têm esses comentários e ela fica muito brava. Chegam e falam, nossa, você fica muito melhor com o cabelo liso. Sim. E aí ela fica muito brava e, assim, no dia seguinte ou no mesmo dia ela já enfia embaixo da torneira e fala, não quero mais. Olha, a gente tá chegando no final. Sim. Porque, né, a gente falou pra caramba, nem parece que Nem a gente tá aqui há tanto tempo. Mas a gente tem uns quadros agora aqui. E o primeiro é o pitaco, né? E eu queria ver se você tem alguma coisa pra... Alguma mensagem, assim, algum conselho. O pitaco é pra você dar pitaco na vida dos outros mesmo, para que as mulheres se valorizem mais. Ou se valorizem melhor, não sei qual seria o... Eu acho, vou até olhar para a câmera aqui para vocês entenderem o que está vindo do meu coração, mas eu acho que a gente tem que aprender a se olhar com mais carinho, sabe? Com mais cuidado, com mais afetividade para a gente mesmo. Eu vejo, por exemplo, às vezes quando eu vou fazer uma maquiagem, afina meu nariz, afina meu rosto, afina... Cara, seu nariz às vezes pode não ter o formato que você acha bacana, mas às vezes seu olho é tão bonito, você pode se valorizar de outra forma, você não precisa esconder uma coisa que você não gosta. Porque, claro, tem coisas que a gente não gosta na gente mesmo, isso é normal. Até no nosso jeito mesmo. Tem dia que eu falo, nossa, hoje eu estou insuportável, não aguento ficar perto de mim. Mas eu não quero sair de perto de mim. Então, eu acho que as mulheres têm que tentar se aproximar cada vez mais da sua individualidade, se entender como um ser, como uma mulher que faz diferença na sociedade e se olhar de forma carinhosa, no sentido de tipo, eu não gosto do meu nariz porque ele é meio batatinha. Tá, mas aí você vai valorizar o que você não gosta? Você gosta do seu cabelo? Então valoriza o seu cabelo. Eu tenho uma unha maravilhosa. Então valoriza a sua unha. Então, assim, de se olhar com carinho, porque eu vejo que as mulheres têm até... Todo mundo, eu acho, todas as mulheres têm dificuldade até de receber elogio. Às vezes eu falo, nossa, que roupa linda, Pete. Essa daqui eu ganhei de uma prima minha, comprou no brechó. Tipo, diminuindo a questão do que eu estou elogiando. Eu fazia muito isso também. Hoje em dia me elogio, obrigada. Pronto, não consigo ficar, realmente, eu sou maravilhosa. Mas só de você conseguir enxergar algo de bom em você, porque a gente tem muita mania de elogiar os outros, né? Nossa, o cabelo dela é perfeito, o olho dela é perfeito. Mas o que tem em você que você acha perfeito? Traz isso pro seu dia a dia, sabe? Se valoriza. Tipo, eu tenho as minhas questões, todo mundo tem, né? Mas eu vou ficar todo dia batendo na tecla do que eu não gosto para desvalorizar aquilo ainda mais? Então, eu acho que a gente precisa, as mulheres precisam realmente se olhar com mais carinho e tentar separar um pouco isso do que ela ouve no externo, do que vem do marido, do que vem do tio, do que vem da avó, porque o que eles estão falando da gente é uma coisa que diz sobre eles, não é o que diz sobre a gente. Só eu sei o que eu tenho de melhor, fisicamente, psicologicamente, de amadurecimento. Então, se eu não trouxer isso para o meu dia a dia, se eu não usar isso como uma arma para me fazer ser mais segura, para me fazer ter mais autoestima, eu vou entrar, vou descer no funil do padrão e vou ser só mais uma ali no meio. A minha intensidade como mulher nunca vai ser valorizada, as minhas características nunca vão ser valorizadas. Então, eu acho que o que falta é as mulheres se olharem com esse olhar mais carinhoso para elas mesmas, sabe? Eu tenho, tipo... Eu tive filho, tenho muita estria na barriga. Pô, mas eu tenho um peito bonito, eu tenho um ombro bonito. Não importa. Mas o ombro, eu acho bonito. Então, assim, valorizar o que a gente realmente acha que a gente tem de bom, para não ficar sempre na tecla da deteriorização, porque isso faz mal para todo mundo. Então, eu acho que o que mais falta nas mulheres é conseguirem parar de olhar para o defeito e olhar para o que elas têm de bom. E trazer isso, sabe? Tipo, meu nariz é meio batutudinho, mas pode deixar, meu olho é lindo, faz um delineado gatinho maravilhoso que eu vou amar. Sabe? Faz essa troca. Tipo, o que eu não gosto pelo que eu gosto muito. Porque ser mais gentil, né? Ser mais gentil com você mesmo. Eu acho certeza. que hoje é o que falta para a mulherada ter mais... ação, assim, do que eu sou, o que eu represento. Isso impacta em todos os setores da vida. Todos os setores da vida, exatamente. Com certeza. Agora,
O outro quadro é Pequenas Humilhações da Vida Adulta. Ah, que ótimo. Eu tava assistindo uma coisa lá no TikTok, né? Uma trend. Não sei se é trend ou se foi só daquela pessoa lá que eu tava assistindo. E ela e uma amiga. E elas estavam falando coisas que nós fizemos quando a gente não se amava tanto assim. E Sim. eu achei tão genial, porque eu falei, nossa, vou começar a elencar aqui. Tem algumas coisas, e eu acredito que todos nós temos, né? Por mais que eu fale, eu fui criada com uma autoestima muito boa e tal, enquanto você está se descobrindo, você não sabe se aquilo ali representa o seu amor por você ou não. Sim. Quando eu era adolescente, eu fazia um monte de coisa que eu falava assim, nossa, por que eu fiz isso? Que loucura! Que loucura é essa? E até, de vez em quando, ainda faço umas coisas que eu falo assim, gente, mas não faz sentido eu ter feito isso. Então, é isso. Alguma coisa que você já fez numa época que você parecia não se amar tanto assim? Me enquadrar no padrão de... Não era um padrão de beleza, mas num padrão de comportamento que era o que a pessoa que estava comigo esperava que eu tivesse. Tipo, você já tem 26 anos, você vai usar um short curto? Tipo, eu tô velha com 26 anos? Amor! E eu entender aquilo como, realmente, eu tenho que ter uma postura diferente, tenho que ser uma mulher diferente, tenho que posicionar de outra forma. Não posso falar abertamente sobre o que eu penso de política, de futebol, de relacionamento, porque eu não tenho que dar opinião. Aí eu acho que foi o meu maior erro. De não me amar, de tipo... Querido, se você não é politizado, eu sinto muito por você. Eu tenho opinião, eu sou uma pessoa que me expresso, eu falo publicamente o que eu penso, e isso me trazia problemas. Então, foi uma atitude que eu tive que reafirmou muito que, naquele momento, eu não estava realmente com a minha autoestima tão boa, mas é aquilo, é um relacionamento que... falido, que te faz... Exatamente. Mas é isso, a gente é criado tendo que se adequar e se colocar em tantos padrões que tem hora que a gente cai nessas ciladas e a gente não se dá conta. Em relação à imagem, eu sempre fui meio medrosa de fazer as coisas. Apesar de que eu fazia tudo nos outros, em mim eu sempre tive muito medo. Eu fui fazer meu cabelo a primeira vez, assim, clarear, eu já tinha terminado a faculdade, estava com 21, 22 anos. Tipo, corte de cabelo. Eu só cortei meu cabelo curto, não que eu tenha algum problema com cabelo curto, mas é porque eu sempre gostei de cabelo comprido, porque fizeram uma cagada no meu cabelo e eu tive que cortar. Então, assim, em relação à mudança de visual, o que eu mais fiz de loucura foram as minhas tatuagens. Porque de padrão, assim, mudar a cor do cabelo, eu sempre tive medo. Eu tinha medo de ficar careca. Eu já quase fiquei. Então, aí eu ficava assim, não. E minha mãe ficava muito assim comigo. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, eu comprei uma... Quando eu tinha aquele shampoo tonalizante da seda, que era um que você usava no chuveiro mesmo, eu comprei um cor de mel. E o meu cabelo sempre foi claro, meio mel. E eu cheguei com aquilo em casa toda feliz, a minha mãe... Quem que vai pagar para você cuidar do seu cabelo depois que você fizer isso? Aí eu, tipo, a ficha caiu. Eu nem trabalho. Tipo assim, eu sou uma estudante ferrada de 16 anos, vou entrar na faculdade agora. E aí minha mãe, se você quiser fazer, você pode fazer. Só não conta comigo para ficar te mantendo em salão. Porque ainda não é... Eu não posso fazer isso, porque eu não faço nem para mim, então não vai ser para você. Então, não, aí eu dei para minha irmã. Falei que minha irmã era meio doida, fazia tudo que aparecia. Falei, não, acho que eu vou passar para a Nayara. Aí passei para ela. Mas, assim, de coisa de beleza, eu era muito cagona, muito medrosa de fazer. Nossa, eu acho que o meu, assim, eu tenho uma lembrança muito forte de pensar, cara, o que eu estava pensando quando eu fiz isso em relação à beleza? Era o que eu falei no início, tal, do gel redutor. Sim. Teve uma época que vendia na TV, sabe? Compre 2, leve 200. Sim, tipo isso. E aí eu passava aquilo à noite e eu, sei lá, com 50 quilos. E hoje eu tô 25 quilos acima do meu peso. E é o que eu falo, gente. É um exercício diário de você conseguir ter mais gentileza por você. Claro. O momento que eu tô 25 quilos acima do meu peso é o momento que eu tô gravando. Então, não é fácil. Sim. Às vezes, é super difícil me olhar na tela e falar assim, meu Deus, olha o tamanho do meu rosto, eu engordei muito. Mas algumas coisas que eu tive que abrir mão para conseguir fazer o que eu tô fazendo hoje. Então, eu tenho essa consciência, mas é pesado. Mas, eu tava lá com 50 quilos e
tava no meu corpo normal. Tava com uma distorção de imagem gigante, né? Fazendo cada dieta mirabolante. A minha irmã fazia, desmaiava, Exatamente, dieta da sopa. tremedeira. Aí chegava na área da escola, aquilo branca, na área que aconteceu. Só tomei sopa hoje. Exatamente. Eu tinha medo dessas coisas. Eu não sei se é porque a minha irmã vivenciou primeiro. Isso, né? Eu lembro assim, na época que tava no auge, tinha um remédio que tomava, que era... Desobese. Tinha Desobese e tinha um outro que era pra... Era remédio mesmo. Eu esqueci o nome dele. Não é fluoxetina. Enfim. E eu lembro, assim, das minhas primas tomando e era aquela coisa. Emagrecia 10 quilos pro carnaval. Passava o carnaval e engordava 16. E essas coisas eu sempre tive medo, assim. Eu sempre tive um pouco de pudor quanto a isso. Mas eu acho que eu nunca tive tanto problema com o meu corpo. No sentido de, tô gordinha, ótimo. Vou botar uma roupa mais larguinha e vou vivenciar assim mesmo. Por não ter pego, né, aquela coisa do padrão. Então, acho que a coisa mais, assim... que eu fiz, eu falei, onde que eu estava com a minha cabeça nesse momento? Eu já estava na faculdade, já usava o cabelo cacheado, eu cortei uma franja. Ai, gente, vocês já assistiram o Pedro Escamoso? Que era na época da Betty a Feia? Então, eu fiquei igual o Pedro Escamoso, a franja encolhia. Aí, ou eu tava de cabelo preso e a franja chapada, ou de tic-tac. O tic-tac parava aqui, né? Porque eu cortei uma franjinha. Nossa. Então, assim, acho que foi a maior loucura que eu fiz, assim, com a minha imagem. Sim. Nossa, meu Deus. Eu imagino. É cada coisa, assim, gente... Quem não viveu os anos 2000, agradeço, entendeu? Já pintei o cabelo de papel crepom também. Sim. Isso eu fazia. Fiquei igual Curupira. Eu ainda fazia com as pessoas, com os meus amigos, Isso. sabe? Sentava todo mundo lá com aquela bacia, enfiando bacia. Eu botava até álcool no negócio pra ver se agarrava mais. E o meu cabelo era claro, sempre pegava, mas sempre ficava horrível, né? Nossa, eu já pintei o cabelo com anilina de madeira. De madeira, aquilo fica assim, o cabelo. E não fora penteia. Que aquilo ali é super prejudicial para a saúde, né? Sim. E eu já fiz essas loucuras. Então, assim, gente... Faz parte. Faz parte. Hoje em dia eu vejo a geração de agora imitando a galera do TikTok. Aí chega lá com o cabelo desmanchando. Fui fazer um negócio do TikTok. Eu assim, amor, pra que você fez isso? Uma loucura. Meu Deus. Chegou outro dia uma menina no salão que tinha viu no TikTok, a menina passava pó descolorante na escova de cabelo e ia penteando, assim. Foi saindo. O cabelo da menina... tava um miojo cozido demais. Deus. O que você fez? Porque no TikTok deu certo. Não. Hoje em dia o padrão vem daí. Mas assim, pelo menos, né, tem gente aqui igual a gente. Que a gente tá falando. Sim. A gente tá te avisando. Não façam isso em casa, meninas, por favor. Tem a Maíra, entendeu? Pode ir lá, gente, dá um jeito. Muito obrigada, adorei o papo. Também tenho certeza adorei. Que todo mundo gostou. Vou falar aqui. Vamos encerrar agora, mas primeiro eu queria que você desse seu @, falasse lá onde te encontrar. O salão agora está na Dr. Souza Nunes, para quem é de Valência, Rua do Sabão, número 154, loja B. E o meu @ é mairavilhosa, __. E o do salão é MR Estúdio de Beleza. Quem quiser conhecer o trabalho, é só dá uma olhadinha lá, que tem bastante coisa. Do meu trabalho, da minha sócia, Mayra, que também faz um trabalho incrível com cabelo natural, cacheado. E estamos aí na luta. É isso, gente. É mais do que o cabelo, assim, essa sensibilidade toda que vocês viram. E que tem muita gente... Por isso que tá aí com as noivas também, né? Eu faz amo maquiagem. trabalhar com noiva. Então, aqui, né? Pitcast, .podcast lá no Instagram. A gente está aqui no estúdio da GD, então eu quero agradecer, porque é o nosso apoio. Se vocês quiserem alugar o estúdio, ele também está disponível para aluguel, é só vocês entrarem em contato com eles, GD Agência. E sigam o canal, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, onde vocês preferirem assistir. Então siga, compartilha, curte aí esse vídeo, passa para os amigos, porque principalmente para as amigas que precisam ouvir esse papo. Tá bom? Isso aí. Obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a todo mundo, a audiência. Continue acompanhando Opa, se eu não destruí o cenário antes. Continue acompanhando o trabalho da PIT, que está sendo incrível, e trazendo muita informação para coisas importantes que a gente precisa ouvir e trazer para o nosso dia a dia. E eu agradeço muito de estar aqui, conseguindo passar um pouquinho para vocês um assunto que eu acho que é tão importante. Foi maravilhoso. Um beijo. Beijo. E até a próxima. Até.